6.700 pessoas acompanhadas dos 12 aos 30 anos. Não instantâneo. Aproximadamente 15 anos de seguimento. A pergunta que os pesquisadores fizeram foi simples e incômoda. O que o adolescente faz na frente da tela hoje tem alguma coisa a ver com o que ele vai ser quando adulto? A maioria dos estudos sobre tela e saúde mental olha o adolescente agora. Pergunta agora, mede agora. Porque o instantâneo não basta. A literatura habitual sobre tempo de tela tem um problema metodológico que ninguém esconde. São estudos transversais. O pesquisador chega e pergunta ao adolescente quanto tempo ele passa no celular e, ao mesmo tempo, pergunta como ele se sente. Encontra uma correlação. E aí fica a dúvida. O adolescente está mal porque usa muito o celular ou usa muito o celular porque está mal? É o dilema de Tostines. Por 15 anos, ninguém respondeu isso direito. E o que fizeram os pesquisadores na Universidade do Alabama, em Birmingham? Num trabalho publicado em maio de 2026, usando os dados do EdHealth, o Estudo Nacional Longitudinal Americano sobre Saúde Adolescente, eles fizeram algo diferente. Eles mediram o uso de mídia digital na adolescência e esperaram. O que apareceu na outra ponta? Após um intervalo de 15 anos, adolescentes com alto consumo de mídia digital aos 11, 13, 15 anos, quando chegavam aos 20 e poucos anos, aos 30, tinham maior probabilidade de relatar tentativas de suicídio na vida adulta jovem. E mais um achado que ninguém esperava: pior memória de curto prazo. Não pior humor, não pior bem-estar autorrelatado, memória quantificada, a função cognitiva que mede o que você consegue segurar na cabeça enquanto o mundo continua, o que permite ler uma frase até o fim sem perder o começo, o que permite, no consultório, um adulto jovem acompanhar uma conversa de 15 minutos sem o pensamento escorregar 3 ou 4 vezes. É um achado de outra natureza, portanto, mais silencioso, mais difícil de descartar, porque não depende de o paciente se sentir mal para aparecer. E por que isso pesa diferente? O desenho prospectivo que os autores utilizaram muda o que pode ser dito. Quando a exposição vem antes do desfecho, deixa de ser correlação no mesmo instante, vira correlação no tempo. Ainda não é uma causalidade. Ninguém randomizou crianças para muita tela ou pouca tela, e ninguém nunca vai poder fazer isso porque não seria ético. Mas a temporalidade está estabelecida. Isso muda o peso da conversa que um psiquiatra tem quando uma família chega ao consultório preocupada. Deixa de ser a pergunta do ovo e da galinha ou do dilema de Tostines. Vira uma flecha apontando para um lado só. E o que o estudo não mediu? Não mediu o humor da adolescência junto com a exposição. Então não dá para descartar que o adolescente que já usava muito a tela aos 11 anos já trazia ali, no começo, algum sofrimento que os instrumentos não puderam captar. E não mediu o conteúdo. Tempo de tela não é categoria homogênea. Quem joga xadrez na tela e quem rola o scroll infinito nas redes sociais ocupam o mesmo número na planilha, mas não a mesma cabeça, não é o mesmo funcionamento. Esses são limites legítimos do estudo, mas que não anulam o achado, mudam o que dá para fazer com ele. E tem uma outra coisa que precisa ser dita. A coorte nacional EdHealth começou em 1994, lá atrás. A mídia digital da adolescência desses participantes era a TV, o computador no seu início, internet inicial. Não TikTok, não Instagram, não scroll infinito. É o tipo de achado que volta na minha cabeça por esses dias. O que trouxe o microfone aqui, na verdade, no Notas de um Psiquiatra. Se a versão mais branda dessa exposição já produz esse sinal mensurável 15 anos depois, o que será que nós vamos ver com esse grau de exposição dos adolescentes com esses algoritmos e essas redes sociais tão avançadas? Essa é a pergunta que não quer calar e que o estudo deixa em aberto, não como uma manchete, como uma inquietação clínica.
Se 15 anos já é um tempo longo o suficiente para uma criança virar um adulto, é um tempo mais do que suficiente para a tecnologia dar 3 ou 4 voltas e o mundo está totalmente diferente daquele que entendemos. O que estaremos medindo daqui a 15, 20 anos naqueles que são adolescentes hoje, ainda não sabemos. Mas o direcionamento da flecha, esse aqui, a gente já tem alguma noção para onde vai apontar.